35 anos, o Brasil selava o fim de um período de exceção e o começo de uma nova era. Em 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, apresentava ao país a Constituição Cidadã, dando início ao período mais longo de democracia no país. Nós celebramos esse texto dançando nas ruas. Então, obviamente, ele foi uma conquista muito grande e foi um avanço também para a sociedade brasileira como um todo, a gente explicitar como nós estávamos saindo da ditadura. A gente se explicitou, né, com essa diversidade que nós somos. O fim do regime militar e a restauração da democracia inspiraram a esperança e estimularam desejos de se construir uma nova nação. Quando, na juventude, eu me engajei nos debates da Constituição, é claro que a ideia, a utopia era tão luminosa que nós achávamos que a Constituição ia nos tornar uma outra humanidade, que nós íamos nos tornar uma nação. Naquele momento, o país buscava oxigenar-se de democracia, depois de 21 anos de ditadura militar. Toda reunião, todo debate terminava com esse bordão: por uma Constituinte livre e soberana. Era um momento de forte ebulição, né? A sociedade queria participar. Ao tomar posse, encerrando o período militar, o presidente José Sarney convocou uma comissão de notáveis para redigir o esboço que serviria de ponto de partida para os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Ela ficou conhecida como Comissão Afonso Arinos. Porque na Comissão Arinos realmente foi também um momento que nós pudemos interferir nesse esboço constitucional feito. O esboço constitucional terminou em setembro de 1986. Então, nós conseguimos dali, digamos assim, encaixar coisas importantes, como criminalizar o racismo nesse esboço, já prever políticas de cotas, coisas importantes, estabelecer o SUS, tudo isso antes da Constituição de 1988. A Assembleia Nacional Constituinte começou os trabalhos no dia 1º de fevereiro de 1987. Durante 15 meses, o Congresso foi palco de muitos debates e disputas acaloradas. Foi uma época que todos nós virávamos noite. Nós chegamos a ficar aqui 60 e tantos dias sem sair de Brasília, voltávamos de madrugada, entrávamos aqui de manhã e saímos às vezes na manhã seguinte, votação pela madrugada. Foi um período muito rico, muito intenso, mas um período que só foi possível porque foi um esforço coletivo. Havia todo um espírito de solidariedade, de conciliação e de compartilhar, de tentar criar realmente um Brasil justo, democrático, libertário. Representante da CNBB nos debates da sociedade civil com a Constituinte, o ex-reitor da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, explica que a Constituição de 1988 expressa a diversidade de uma sociedade em permanente disputa. Por causa dessa característica de ser uma Constituição de muito diálogo, de muita interlocução, ela nem se realizou plenamente. E ela se realiza mais enquanto a gente, na sociedade, disputa essa realização. Ela não é o texto, ela é essa disputa narrativa, essa disputa por posições constitucionais. Durante o debate, durante as reuniões que se fez o contrato do novo texto da nossa Constituição, inclusive o capítulo dos índios, direito dos índios, como está grafado lá, foi uma quebradeira. É porque nós somos uma sociedade em constante disputa e conflito. A questão da terra, por exemplo, ela não vai ser resolvida na Constituição. Ela tem que ser resolvida na sociedade.
Com forte participação dos movimentos sociais, a Constituinte consagrou direitos que mudaram a vida de milhões de brasileiros. Nós lutamos muito, por exemplo, para que houvesse a igualdade plena entre homens e mulheres na família. Do ponto de vista de direitos sociais, nós ampliamos a licença maternidade para 120 dias. Nós instituímos a creche como um direito da criança. Nós instituímos o direito da mulher em situação de prisão de amamentar os seus filhos. Nós também lutamos muito para que as trabalhadoras domésticas tivessem direitos, benefícios sociais já assegurados às trabalhadoras urbanas e, da mesma forma, às trabalhadoras rurais. A participação da sociedade civil foi intensa. Mais de 10 mil pessoas circulavam todos os dias nos corredores da Constituinte. Foram 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Com 250 artigos, a Constituição de 1988 traduziu os anseios de uma sociedade diversa e com enormes desafios a superar para consolidar uma cidadania plena. Representou também uma nação em plena maturidade política. Foi um esforço coletivo de toda a sociedade brasileira. O nível das emendas populares, a participação dos sindicatos, dos setores, as posições que eram totalmente antagônicas conseguiram conciliar, fazer acordo político, refletir, sabe? Quer dizer, a inimizade não existiu. A disputa de ego era bem menor do que existe hoje. Nós vivíamos uma sociedade em que se empenhava cada um, tentava fazer o melhor de si. Ela é a mais elegante, a mais bonita, a mais democrática, a mais criativa, né? A que mais promete, mas não é uma promessa vazia, ela é uma promessa inscrita no espaço de uma sociedade em que o protagonismo dos sujeitos cria direitos todo dia.